no ao vivo aí agora. Legal. É com você, Aline. Faz aí as nossas apresentações, por favor. Agradeço você, Aline, por estar aqui conosco. Uma presença ilustre. Por favor, se apresente e também apresente os outros que estão aqui. Então, Gilmar, obrigada pelo convite. Então, é um prazer também estar aqui. Então, boa noite a todos que estão participando. E a gente está aqui hoje, então, para falar sobre justamente o medo de falar. Então, os palestrantes são o Gilmar Barros e o Sérgio Rocha. Então, agora é com você, Gilmar. Muito obrigado, Aline. Excelente. Aline, que é mestranda na UFSC. O seu mestrado é sobre o que, Aline? É sobre tecnologia da informação voltada à inovação. Ah, que legal, olha só. Temos aqui uma pessoa com um crânio enorme. Bom, meu nome então é Gilmar Barros. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes nesse momento. Fico muito feliz por estar vendo aqui um número considerável de pessoas para aprender um pouco mais a respeito da arte de falar. Eu sou coach, também sou especialista em PNL, sou analista comportamental, também sou palestrante e empreendedor. Meu amigo Sérgio Rocha, fala aí um pouquinho a respeito de você, por favor. Boa noite, Aline, boa noite, Gilmar, boa noite a todos que estão aí. Eu sou o Sérgio Rocha, também sou coach, analista também, né, um analista comportamental. Faltou aí, né? E palestrante, né? Então a gente está muito feliz de vocês todos que estão aí. Hoje a gente vai desmistificar algumas coisas aí a respeito de falar, né, do medo. É possível com técnicas de oratória, de coaching, de PNL, e a gente sabe que é possível. A gente tem experiência própria para falar isso. Exato. Muito bom. Excelente. Então, nós vamos começar agora a nossa conversa e vamos falar um pouquinho, nesse momento, a respeito de uma pessoa que eu conheci há algum tempo. E essa pessoa que eu conheci há algum tempo, ela, sem dúvida nenhuma, marcou muito a minha vida. Vocês vão conhecer quem é essa pessoa. Mas o título da nossa palestra é Medo de Falar. Quando a gente fala de medo de falar, a gente está falando de muitas coisas. Então é simplesmente alguns detalhes relacionados a medo de falar. Eu queria pedir só a vocês aqui, eu vou fazer o seguinte, nesse momento, eu vou só travar aqui o áudio de vocês um pouquinho, e aí quando vocês quiserem também, vocês liguem o áudio. Ou vocês mesmos travem o áudio de vocês para a gente poder Deixa eu travar não ficar com muito barulho. Isso. Aí a gente, senão fica um barulho, eu realmente não estava conseguindo ouvir o que estava acontecendo, mas talvez algumas pessoas se incomodem. Então, medo de falar. Isso é algo que todas as pessoas no mundo, não importa se ele é um palestrante que ganha milhões de dólares aí pelo mundo, se ele já faz palestras há mais de 50 anos, vamos dizer assim, não importa o tempo que a pessoa esteja já acostumada a fazer algum tipo de palestra, ser um orador, não importa. Todas as pessoas têm medo de falar. Falando isso dá a impressão errada, né? Porque talvez você que gostaria de ser um palestrante, gostaria de ser um orador, você fica pensando, mas se todo mundo tem medo de falar, como é que as pessoas conseguem então falar e talvez até trabalhar como um palestrante por 50 anos? Existem vários palestrantes aí. Eu sou palestrante, Sérgio Rocha é palestrante. Como é que pode então, se as pessoas têm medo de falar? E você vai então aprender aqui nessa palestra exatamente isso. Que o medo faz parte da vida de todos nós. E eu estava falando a respeito de um homem que eu conheci há algum tempo, que marcou bastante a minha vida. Por que marcou? Por sua atitude, pela sua forma de lidar com as coisas. Era um pacifista que, através da sua paz, a sua forma de agir,
ele conseguiu fazer uma revolução incrível no país onde ele morava. Ele já faleceu faz muitos anos, mas o legado dele, o legado da sua trajetória na vida foi muito importante. Ele conseguiu arrastar milhões de pessoas. No país dele, só para vocês terem uma ideia, o país dessa pessoa que eu estou falando tem mais de 1 bilhão de pessoas que moram nesse país. E essa pessoa, quando ele começou a sua trajetória pacifista para trazer melhorias para o seu povo, ele foi muito combatido pela sua forma de agir. E, no entanto, ele conseguiu fazer a revolução que ele gostaria de fazer. Essa pessoa é Mahatma Gandhi. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas poucas pessoas sabem que Gandhi, apesar de ele ter se tornado um excelente orador e ter arrastado milhões de pessoas para seu propósito, Gandhi, quando ele era mais jovem, ele tinha um problema sério. O problema dele era que ele tinha um medo terrível de falar. E, no entanto, ele se formou em direito. Ele se transformou num advogado. E depois que ele se formou em direito, essa questão dele falar era muito importante para ele, que ele conseguisse falar. E olha que nesse momento em que ele se formou, ele não estava nem pensando em ser o que ele foi, pacifista que todos nós conhecemos. Quem não conhece Gandhi, talvez fazer uma pesquisa no Google vai encontrar a respeito desse homem. Mas não é o ponto do que eu quero falar aqui. Eu quero dizer o seguinte: quando esse homem ele começou a ter a necessidade de falar, ele tremia muito. Por exemplo, na primeira palestra que ele teve que fazer, ele segurava o papel, porque ele tinha mania de escrever todo o discurso dele. Tudo que ele ia falar, letra por letra, ele escrevia no papel, porque ele achava que isso daria segurança para ele na hora dele fazer a palestra. Só que era um ledo engano, porque na hora que ele ia fazer, ele tremia tanto a mão dele, que as folhas caíam no chão, e ele não conseguia entender nada, e as pessoas também não. Foi um grande desastre, os primeiros discursos de Gandhi. E, no entanto, esse é o ponto que eu queria destacar para vocês aqui. Esse homem se tornou um dos palestrantes, um dos formadores de opinião mais impressionantes que já passaram aqui por essa terra. Mahatma Gandhi, um grande pacifista. Vocês podem depois saber a respeito dele. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo os grandes homens que conseguiram arrastar milhões de pessoas para os seus ideais, essas pessoas também tiveram dificuldades e tiveram medo de falar. E mesmo até o momento da morte, que foi o caso do Gandhi, o Gandhi foi assassinado covardemente, mesmo ele tinha também medo de falar. Então, meus amigos, o que nós vamos falar aqui hoje é: o que é medo? Por que sentimos medo? Quais são os seus efeitos? Como que controlamos o medo de falar em público? Que é a grande questão que nós vamos falar aqui. O objetivo dessa palestra é primeiro que você entenda o que vem a ser medo. E a partir desse conhecimento, você pode então trabalhar dentro de você para que esse conhecimento traga algo positivo e transforme a sua vida. Essa palestra é a primeira. Nós temos 2 palestras que nós vamos fazer. Essa é a primeira, portanto, aqui nós não vamos abranger todos os pontos, porque vai ter uma sequência do que nós vamos falar aqui na próxima semana, no dia 15. Mas o que nós vamos falar aqui hoje vai servir para você entender um pouco mais sobre essa questão do medo, e talvez esse conhecimento possa transformar, então, a forma como você pensa, e com essa maneira de pensar diferente, você possa controlar o medo de falar em público e até talvez o medo de várias outras coisas. Mas o que é medo? O que vem a ser medo? Medo é então um estado físico emocional que surge
em resposta a uma situação de eventual perigo. Ou seja, a pessoa que sente medo, existe todo um estado físico e emocional que ela entra. Determinada coisa que acontece diante dela, que os sentidos dela, da visão, do olfato, da audição, que seja do tato, através desses sentidos é disparado esse sentimento do medo. Então, por exemplo, você que está aí, se você tem medo de aranha, nesse momento você deu um pulo para trás, você olhou e falou, mas que coisa mais, ou talvez até nojenta, mas se essa aranha aparecesse de fato na sua frente, dependendo de como você encara as aranhas, você pode dar um grito. Se você é mulher, geralmente vai dar um gritinho. Se você não é mulher, se der um grito também, a gente pode entender. Mas geralmente os homens, quando veem uma aranha, ou se afastam ou vão lá e dão uma chinelada nessa aranha, matam a aranha. Tem mulheres que não sentem nada também por aranha e atacam e matam a aranha. Mas veja, com isso você tem uma reação. Quando você tem medo de alguma coisa, você faz algo contra aquela coisa, ou simplesmente se afasta daquela coisa. Então, o que acontece dentro de você, ou dentro de cada um de nós, quando nós sentimos medo? Existe essa reação aí que acontece, que eu vou explicar para você agora. É muito interessante isso aqui, porque vai ajudar você a entender por que você tem medo de falar em público, e por que todos nós temos medo de falar em público. Imagina então que você está num determinado local, você está lá num terreno, alguma coisa, e você vê uma cobra. Quando você vê uma cobra, o seu sentido, o sentido da visão, emite um sinal para o teu cérebro, que vai passar para algumas regiões do teu cérebro. Existem vários caminhos, aqui a gente não vai abordar essas questões muito da neurociência. Inclusive a neurociência descobriu muitas coisas nos últimos 10 anos a respeito do medo, que tem dado a oportunidade de até mesmo as indústrias farmacêuticas criarem produtos ou fármacos para que as pessoas controlem a ansiedade, coisas assim. Mas o fato é que, quando você vê a cobra, você toma um susto. Esse susto é, na verdade, um estímulo que acontece dentro de uma regiãozinha do seu cérebro chamada amígdala, ou amígdalas, são duas. Não é a amígdala do pescoço, aqui da garganta, não é. É lá dentro do teu cérebro. Tem duas bolinhas que chamam-se amígdalas, que parece, na verdade, um carocinho, amêndoas, por isso que é chamada amígdala. Então, amígdalas. Então, são duas amêndoas que ficam lá dentro do seu cérebro, que quando acontece de você ver algo que você percebe que é perigoso para você, e você toma então um susto através dessa amígdala. O que acontece? O que essa amígdala faz? Ela dispara uma série de mecanismos dentro de você. Esse mecanismo descarrega dentro de você uma quantidade de química, de hormônios, como por exemplo a adrenalina, que faz com que a sua frequência cardíaca aumente, ou seja, o seu batimento cardíaco aumenta, a sua pressão arterial aumenta. E por que isso acontece? Porque o teu corpo começa a se preparar para duas situações, que é lutar ou fugir. Então, o teu corpo vai precisar, por exemplo, que você tenha força nos seus músculos, tanto para correr, para fugir ou para lutar. Então, o que ele descarrega? Pega o sangue sai de várias partes do seu corpo e vai para os braços e para as pernas. Por isso a frequência cardíaca aumenta, para rapidamente jogar o sangue para essas regiões. E aí você sente que o seu rosto fica pálido. Por que seu rosto fica pálido? Exatamente porque o sangue saiu, uma grande quantidade de sangue saiu imediatamente dali. Por que você sente o frio na barriga? Porque uma quantidade de sangue saiu exatamente dali, nas regiões da perna e do braço, para que você lute ou fuja. E exatamente o que esse homem está fazendo aqui. Na verdade, ele está enfrentando a cobra. Ele pegou algo na frente, uma madeira para matar a cobra.
ou pelo menos para espantar a cobra. Outras pessoas sairiam correndo, mas esse homem aqui, ele está enfrentando, ou seja, está lutando, enquanto que outros correm. Em relação, lembra lá da aranha? Algumas pessoas matam a aranha, ou seja, ele está lutando com a aranha. Como ele é maior do que a aranha, obviamente, ele vai matar a aranha. Outras saem correndo, porque encaram aquilo como um perigo muito grande para elas. Mas então, a fisiologia do medo é exatamente essa. Quando um indivíduo ele está diante de uma situação que ele encara como sendo perigosa para ele, ele entra numa situação em que a amígdala dispara todos esses mecanismos. Ou seja, a pessoa entra num estado de desespero. Olha o que acontece. Se você tem medo, então, de falar em público, e como nós dissemos, todos nós temos medo, mas tem pessoas que têm um medo muito maior do que outras. Mas se você tem medo de falar em público, esse medo é a mesma coisa se você tivesse um medo de cobra ou qualquer outra coisa. Porque os mesmos mecanismos que fazem a pessoa lutar ou fugir, ou coração acelerado e sai correndo, eu tenho uma cobra, ou tem algum outro perigo, é o mesmo mecanismo que entra em ação quando você tem medo de falar. Por isso teu coração fala, sua mão fica com suor, aí tá aí a fisiologia do medo. Às vezes dá um branco na sua mente, você tava para falar alguma coisa e deu branco, você não fala mais nada. O suor começa a escorrer, tanto pelas axilas como pelo seu rosto, suas pernas começam a tremer. Esse estado que está aqui, quando você está querendo falar alguma coisa e você não consegue, é porque as amígdalas lá dispararam o mecanismo que está dizendo para você, sai fora daí, corre daí. Só que você não pode correr dali, porque você talvez tenha sido escalado para falar alguma coisa. Você precisa falar alguma coisa. Mas só que você tem medo de falar. Então o que acontece? Você fica ali tremendo e muitas vezes você não consegue falar muita coisa. Na verdade, você está com vontade de sair correndo dali. Ou seja, de fugir dali. Mas nesse momento você está... Muita adrenalina foi descarregada em cima de você para você lutar ou fugir. E no entanto, você não luta nem foge. Você fica parado ali. Então, o estresse decorrente disso é muito alto. E é exatamente por isso que tem pessoas que desmaiam quando vão falar. Recentemente eu fui numa palestra onde uma pessoa estava falando algo e de repente desmaiou. E as pessoas correram lá para pegar essa pessoa, um orador, inclusive de muitos anos, ele simplesmente desmaiou na hora que estava falando. E pelo que eu fiquei sabendo, ele desmaia com frequência quando ele vai fazer alguma palestra e já tem gente já preparada para poder ficar ali aguardando ele para desmaiar. Ou seja, e veja que essa pessoa é muito corajosa. Apesar dele ter medo de falar, ele se dispôs a falar. Ele luta contra o próprio medo. E embora desmaie, para ele é uma coisa normal. Ele encara isso como normal e vai para a próxima. E muito curioso que ele voltou de novo. Logo depois ele voltou e continuou tranquilamente a sua participação ali naquele evento que eu fui. Olha que coisa interessante, né? Então essa é a fisiologia. Agora, a questão é a seguinte, tudo bem, tudo isso eu já sei que acontece comigo, ou seja, que eu fico tremendo quando eu vou falar, e você explicou então que isso tem a ver com a fisiologia do medo, que é lá as amígdalas que disparam tudo isso e tal. Mas por que nós sentimos medo? Por que sentimos medo? Seja de falar, seja de qualquer outra coisa. Bom, a questão é o seguinte. Eu queria dizer para vocês, eu queria falar a respeito desse livro que está aí para vocês, nesse momento. É uma recomendação que eu faço. Se vocês puderem, leiam esse livro. O livro ele fala sobre medos, fobias e pânico. É da Lourdes Fossato. Ela escreveu esse livro muito bem escrito e ela fala o seguinte, que se nós não tivéssemos medo, nós seríamos suicidas em potencial. É muito curioso isso. Se as pessoas não tivessem medo, elas seriam suicidas em potencial. Agora eu digo para vocês, por que ela está dizendo isso? Antes de eu responder essa pergunta, eu queria mostrar essa ilustração para vocês aí.
Vocês estão vendo aí um pé prestes a pisar em 3 taxinhas. Eu, por exemplo, quando eu vi pela primeira vez essa imagem aí, eu senti um frio na barriga, eu senti a dor dessa pessoa que ia pisar aí nessa taxinha. Deve doer muito, correto? Só que existe uma doença chamada de síndrome de Riley. Essa doença, ela é muito curiosa. Por quê? Porque as pessoas que têm essa doença, elas não sentem dor. Bom, você agora deve falando, puxa vida, que doença boa, né? Porque a pessoa não sente dor. Eu vivo com uma enxaqueca enorme. Toda vez eu tenho que tomar algum remédio para poder aliviar a dor da enxaqueca. Outra pessoa vai dizer, eu tenho uma dor na coluna muito grande. Eu tenho bursite. Eu tenho artrite. Tem várias doenças que causam dor nas pessoas. Não é verdade? Imagine se você ficasse livre da dor. Seria algo legal, não é isso? O problema é que as pessoas que têm essa doença, a síndrome de Riley, essa doença ela é muito perigosa. Na verdade, poucas pessoas vivem mais de 20 anos quem tem essa síndrome. Sabe por quê? Porque se você não sente dor, e isso acontece com muitas pessoas, essa síndrome, elas precisam ser acompanhadas direto. Se ela cortar o dedo, arrancar o dedo fora, ela não sente dor. E vai escorrer o sangue, a não ser que ela veja o sangue escorrer, ela não vai perceber. Se ela se machucar nas costas, ela não vai ver se tem um buraco nas costas ou alguma coisa nas costas, que ela não vai sentir dor. E a dor é um mecanismo muito importante para a sobrevivência também. A dor, ela é disparada como se fosse uma sirene que avisa para o corpo, olha, tem algo de errado no seu corpo. Então, se você tem enxaqueca, ou se você tem dor na coluna, é um sinal, um aviso do teu corpo que está dizendo, tem alguma coisa errada com essa parte do teu corpo. Você precisa ver. E aí você vai no médico, vai em outro lugar, vai tentar resolver essa questão da dor que você está tendo. Então, quando uma pessoa não sente dor, ela traz um problema muito sério para a vida dela. Porque a dor é imprescindível para avisar para as pessoas que algo está errado. E é por isso que muitas dessas pessoas que têm essa síndrome morrem fácil. Morrem muito cedo. E muitos morrem até mesmo amputados. Bom, por que eu estou citando isso? Porque o mesmo acontece com o medo. O medo é necessário para a nossa sobrevivência. Sem o medo, nós não estaríamos vivos. Por isso que esse livro, Medos, Fobias e Pânico, da Lourdes Possato, é um livro muito interessante, porque aborda essa questão, se nós não tivéssemos medo, nós seríamos suicidas potencial. Imagina, se você, por exemplo, mora sozinha, e você está chegando próximo à sua casa, e de repente você olha de longe, você vê que a sua porta está entreaberta. E lá dentro tem uns vultos lá dentro da sua casa. O que você vai fazer? Você vai chegar e vai entrar? O que você está fazendo aqui dentro de casa? Você vai fazer isso? Se você for bastante corajosa e não tiver medo, você vai chegar lá. Só que isso pode trazer um problema sério, porque se for um bandido com uma arma, se for um estuprador, imagina o perigo que você está passando. Então o que você faz? Você liga para a polícia ou para quem quer que seja para te ajudar, porque alguém invadiu a sua casa. Mas você não vai lá. Porém, se você não tiver medo, é isso que você vai fazer. Então eu queria contar um caso rapidinho para vocês também, a respeito de uma mulher que em 2010, ela foi levada para um hospital e tudo mais, e descobriram uma doença que ela tinha. Ela tinha uma doença muito rara. Essa doença é uma doença autoimune, que ataca especialmente a pele e alguns órgãos do corpo. E o que aconteceu com essa mulher foi o seguinte: a parte do cérebro dela, que é as amígdalas e algumas partes aqui, que controla o medo, foi atingida de tal forma que essa mulher perdeu o medo, ela não sente mais medo. E os cientistas, as pessoas que começaram a entender o caso dela, começaram então a investigar a vida dessa mulher para ver como é que ela vivia sem medo, e se de fato isso era possível. E realmente a mulher não tinha medo de absolutamente nada.
E por ela não ter medo, ela passava um perigo muito grande na vida dela. Hoje ela é acompanhada pelos seus familiares, ela não é doente mental, ela não tem problemas mentais, ela só tem esse problema por causa dessa doença autoimune que acabou com o medo, porque atingiu uma parte do cérebro dela que controlava o medo, que nós explicamos anteriormente. Por conta disso, neurocientistas têm estudado essa mulher para tentar descobrir alguns medicamentos que podem ajudar pessoas que têm transtorno de ansiedade, fobias e tudo mais. É bem possível que em breve, por conta desse problema que ela tem, ela possa ser ajudada. Inclusive pessoas que vêm da guerra, pessoas que participam de guerra ou que tiveram traumas muito grandes, o medo é constante na vida dessas pessoas. Então elas não conseguem controlar o medo delas. E através dessa pessoa que tem esse problema, estão se investigando para saber como se controlar o medo. Por isso, eu digo, mais uma vez, o medo é muito importante para a nossa vida. No entanto, embora o medo seja muito importante para a nossa sobrevivência, o medo ele só é importante quando de fato existe um perigo na nossa frente. Quando esse perigo não existe, ou seja, é criado pela nossa mente, ou pelo menos a gente acha dentro da nossa visão de que esse perigo existe, e aí ele passa então a atrapalhar a nossa vida. Esse perigo que criamos, que nós sentimos, ele não é mais um medo que seja natural, que seja bem positivo. Porém, a gente não consegue controlar porque é uma atividade que vem lá direto do cérebro, no sistema límbico, que a gente não tem controle. É o mesmo sistema que controla uma série de partes do nosso corpo que funciona automaticamente. Coração e outras coisas. Muito bem. Então, existem pessoas que têm a chamada ansiedade. Ou seja, aquela sensação, aquele sentimento de que algo não vai dar certo. Que alguma coisa não vai dar certo. A pessoa que é ansiosa, ela está sempre olhando para o futuro. E ela está sempre pensando, se isso acontecer, vai ser muito ruim para mim. Se aquilo acontecer, vai ser muito ruim para mim. Se eu chegar agora diante da plateia, e se eles não entenderem o que eu vou falar? Que vexame que eu vou passar? Então, essas pessoas com ansiedade, elas sempre estão olhando um perigo que é criado. E não um perigo real, aquilo que está de fato acontecendo. Então, inclusive, alguns especialistas, eles separam isso. Eles dizem que medo é uma coisa, ansiedade é outra. Embora tudo faz parte do mesmo mecanismo, aquele mecanismo do cérebro que controla o medo, também dispara a ansiedade. Alguns acham que ansiedade e medo é a mesma coisa, outros acham que não. Mas o fato é que essas duas coisas estão muito interligadas. A gente pode então aqui, vamos convencionar, apesar de que nós não estamos aqui abordando as coisas de forma científica, mas apenas estou citando esses fatos para a gente poder se aprofundar na questão do medo de falar em público. Nós vamos falar que ansiedade, medo e tudo, essas coisas estão ligadas, ok? Então, mas só que o medo é quando você, por exemplo, vê algo real, uma aranha ou algo real que você acha que aquilo ali vai causar um problema para você. A ansiedade é quando você cria aquele medo. Será que? São pensamentos que vêm na sua mente e que você causa todas aquelas sensações de frio na barriga, suor na mão, coisas assim. Por exemplo, imagina, aquela aranha que eu falei com vocês lá. Aquela aranha, segundo os pesquisadores, há cerca de 40 mil espécies de aranha. Existem pesquisadores que dizem até que tem 100 mil espécies de aranha. Só que apenas 20 a 30 espécies são perigosas para o homem. Mas são perigosas assim. Existe um veneno que pode até matar o homem, pode até, numa quantidade muito grande, pode matar, ou se a pessoa for picada por uma determinada aranha e não procurar um atendimento, ela pode vir a morrer com o tempo, pode ter necrose em algumas partes do corpo onde foi picada, mas é um número muito pequeno. A maioria das aranhas não faz mal. No entanto, a pessoa, quando olha uma aranha, ela pode imaginar que aquela aranha faz mal, e ela vai querer matar a aranha de qualquer forma, mesmo que a aranha seja inofensiva. Então, isso tem a ver com ansiedade.
e tem a ver com o medo. Existem aquelas pessoas que são muito tímidas. A timidez também está ligada ao medo e também à ansiedade. Ou seja, o indivíduo ele tem medo de se expor. Ele tem medo de que alguém note para alguma coisa dele que não está. Talvez ele sinta que ele não tem uma boa aparência, ou que ele é gordinho, ou que é muito magrinho. Não importa. Existem várias situações que a pessoa cria na mente dela e faz com que ela não interaja muito com as outras pessoas. A timidez faz isso. Agora, é um ponto que eu gostaria de destacar aqui, é o seguinte: tudo que a gente está falando aqui, existem casos muito extremos disso. Existem pessoas que têm a chamada fobia social, em que a pessoa tem medo, por exemplo, de escrever na frente dos outros, tem medo de comer na frente dos outros, tem medo de sair de casa para não encontrar com outras pessoas. Eu espero que esse não seja seu caso. Talvez o seu caso seja apenas a timidez, o medo e a ansiedade de falar. Mas como é que você pode superar o medo, a ansiedade, o nervosismo para falar? Se você é tímido, se você é ansioso, se você tem medo exacerbado. Bom, em primeiro lugar, é muito importante então dizer que se você tem um medo exacerbado, se você tem uma ansiedade exacerbada, ou seja, muito grande, se você tem uma timidez muito grande, ao ponto de às vezes nem sair de casa, então o conselho que eu dou para você é, antes de tudo, buscar um especialista, um profissional especializado em psicoterapia. Você buscar esse profissional para que possa ajudar você a sair dessa situação. Porque aí é um caso muito extremo. Então, se você perceber que você tem ansiedade muito extrema, tem timidez muito extrema, não vai adiantar nada as dicas que eu vou falar para você daqui para frente. Por quê? Porque isso já é um caso que envolve que um especialista te ajude. Um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra, alguém que possa te ajudar, talvez até com alguma droga específica para você. Mas se não for esse caso, então, de qualquer forma, o que eu vou falar para você daqui para frente pode te ajudar a você controlar a sua ansiedade em todas as situações da sua vida, mas especialmente nesse ponto que nós estamos falando aqui, de medo de falar. Bom, vamos ao ponto que eu gostaria de destacar. Primeiro de tudo, o que você deve fazer é conhecer você mesmo. Conhece a ti mesmo. Foi o que Sócrates falou há muito tempo atrás. Você precisa fazer uma análise dos seus sentimentos, conhecer um pouco você como indivíduo, respeitar um pouco a você como indivíduo e pensar assim, bom, será que a minha ansiedade é muito grande ao ponto que eu preciso de um psicólogo ou de um psiquiatra? Será que minha timidez é muito grande que eu precise disso? Então busca ajuda. Agora você chegou à conclusão, não, também não é tão assim, né? Eu só tenho medo de falar em público, por alguns detalhes. Eu, às vezes penso que as pessoas elas vão interpretar mal o que eu vou falar, que eu tenho uma voz ruim, ou a minha voz é fina, ou minha voz é grossa demais. Você sempre vai ter alguma desculpa em relação a isso, certo? Você conhece a você mesmo, então você sabe da sua situação. Bom, se é isso, então se você você quer avançar aqui e quer algumas dicas sobre essa questão, então vai mais uma. Primeiro, você deve conhecer a você mesmo, analisar quem você é. Segunda você precisa encarar o seu medo, a sua ansiedade e a sua timidez. Não importa o tamanho do seu medo que está te deixando angustiado dentro de você. Uma coisa eu aprendi na minha vida. Não importa o tamanho do medo ou de qualquer coisa. O poder que você tem dentro de você é muito maior do que seu medo. É muito maior do que qualquer coisa. Nós temos um poder dentro de nós que muitas vezes a gente não utiliza. É um poder sem limite. Aquele que deu origem a tudo que está em volta de nós, ele deu a capacidade de nós enfrentarmos o medo de uma forma muito grandiosa. Você está vendo aí um vira-latinha, um cachorrinho pequenininho enfrentando um fila. Você é grande, mas mais dois. Está encarando ainda ele. É isso que você tem que fazer com seu medo, encarar seu medo. E eu queria contar uma coisa para você agora,
que aconteceu comigo. Nem meus pais, nem minha mãe, infelizmente, morreu sem saber disso que eu vou contar para vocês agora. Meus irmãos também, nunca contei isso para eles, mas vou contar algo para vocês agora, que eu sofri sozinho, essa coisa que eu vou falar para vocês. Eu tive síndrome do pânico durante um período da minha adolescência, em que quando eu saía na rua, me dava uma angústia muito grande e me parecia que eu ia cair na rua, ia ter algum troço. E aí eu voltava para casa e ficava em casa. E aí os colegas me chamavam para sair e eu dava uma desculpa e ficava dentro de casa. Isso aconteceu durante muitas vezes. Estava bem e de repente acontecia isso. E um determinado dia, indo para a escola e subindo a passarela de uma avenida que tem lá no Rio ainda, chamada Avenida Brasil, quando aconteceu algo comigo. Além do pânico que eu tinha, eu comecei a ver que eu tinha medo de altura. E não conseguia caminhar, porque fiquei paralisado em cima da passarela e não conseguia ir nem para frente nem para trás. Uma pessoa que estava passando por lá e viu a minha agonia me ajudou a atravessar para o outro lado daquela passarela. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Só que eu não falava para minha mãe, não falava para ninguém, sofria calado. E na segunda vez que aconteceu isso, de eu subir na passarela e novamente eu senti aquele medo de altura, eu falei, não pode, eu vou encarar isso. E aí, eu encarei. O que aconteceu? Eu fiquei parado lá, mas eu fui me arrastando, passava para o lado da passarela, voltava e ia me arrastando para o outro lado. E fiquei assim durante, acho que mais ou menos 1 hora fazendo essa coisa. Todo dia eu fazia isso. Enfrentei o medo. O que aconteceu foi que eu passei a acostumar com aquela situação, com a altura, e aos pouquinhos eu fui perdendo o medo da altura. E ligado a isso também, quando acontecia as sessões de pânico, que eu estava, por exemplo, num local, numa festa, e começava a achar que eu ia ter um troço, começava a pensar outra coisa, imaginar outras coisas, para tirar aquilo da cabeça. Portanto, eu encarei o medo e venci o medo. Venci essa questão. Eu estou dizendo isso para vocês aqui, eu não estou dizendo que se você tem esse problema, você vai fazer o mesmo que eu e você vai conseguir. Mas eu estou dizendo que no meu caso, eu encarei e eu consegui. Eu também encarei o medo de falar em público, que eu tinha muito medo também de me relacionar com as pessoas e falar com as pessoas. Era muito ruim, eu era muito tímido nisso. O Sérgio, inclusive, Sérgio, você está aí? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu sei que teu caso também é algo parecido, né? Mas você foi na questão de falar em público, né? Me fala um pouquinho sobre você. Na verdade, assim, o meu medo era não só de falar em público, mas falar com qualquer pessoa, em qualquer situação. Medo extremo. E para ajudar, ainda tinha uma gagueira que, quando eu tinha coragem de falar, eu gaguejava e virava motivo de chacota. As pessoas começavam a rir de mim. Isso me causava mais medo. Medo de falar e medo de ser zombado depois. Então era algo incrivelmente assim incômodo. Sim. O pensar em falar. Então eu fazia o seguinte: eu me armei com uma armadura de me isolar. E eu me isolei das pessoas, um pouco parecido como você fez. Não era pânico, mas era um isolamento para me proteger de ser confrontado a falar com pessoas e de falar com pessoas e ser zombado pela maneira que eu falava. Então eu me isolei de todo mundo. Na época até eu comecei a aprender música, então eu ficava dentro do meu quarto estudando música por horas, 6, 8 horas por dia, para não ter que jogar bola com ninguém, para não ter que falar com ninguém. Eu me isolava, talvez usava até a música como uma desculpa para poder ficar sozinho. Por que ele está sozinho? Ele está estudando. Mas eu sei que você hoje é um grande saxofonista, um grande músico, já tocou em bandas. Estudar de 6 a 8 horas por dia. Pelo menos esse medo deu um resultado positivo, né?
Você canalizou para uma coisa boa, né? Eu canalizei para uma coisa boa. Só que houve um momento em que eu quis sair daquele quarto e que eu quis falar com as pessoas. Eu estava muito sozinho, vivendo num ostracismo prejudicial, perdendo relacionamentos, perdendo negócios, perdendo empregos, né, perdendo oportunidades de trabalho, oportunidade de relacionamento, até amoroso, né, porque ficava naquela... olhando as pessoas de longe, sem coragem de me aproximar, sem coragem de falar. E hoje, Gilmar, por incrível que pareça, vocês que estão aí também, hoje eu ganho dinheiro falando. Pois é, isso é incrível, como acontece comigo também, isso é incrível. Bom, deixa eu então prosseguir, depois a gente conversa mais um pouquinho, Sérgio. Perfeitamente, perfeito. Bom, então, a primeira coisa que você tem que fazer é encarar seu medo. Depois, você precisa refletir sobre o seu medo. Será que aquilo que te causa medo realmente tem razão para te trazer algum medo? Por exemplo, tá um passarinho aí olhando, será que é um passarinho mesmo, né? Na verdade é uma ilusão, né? Uma ilusão de ótica que parece, são folhas, mas não é um pássaro, são folhas. Então muitas vezes o nosso medo é algo que a gente cria na nossa mente. Então, por exemplo, se eu falar em público, o que as pessoas vão pensar se eu gaguejar? Olha, pela experiência que eu tenho, as pessoas muitas vezes nem prestam atenção muito nesses detalhes, elas estão interessadas no que você tem para falar, para transmitir. E se você gagueja, se faz alguma coisa, as pessoas às vezes ficam até mesmo compadecidas de você e quer torcer para que você faça a coisa melhor. É claro, sempre tem alguém que não quer, que é um gaiato, né? Que vai fazer uma piada ou outra, mas isso, qual é o problema? Isso vai causar morte? Vai causar algum problema para você? Não vai, né? Então a questão é refletir, será que esse medo que eu tenho tem fundamento? Por que eu tenho que ter medo de falar com outras pessoas, sendo que eu domino o assunto? Se eu domino o assunto, eu posso passar aquele assunto para aquela pessoa e vai ser muito importante. Então, isso. Outra coisa, nós falamos, conheça-te a ti mesmo, agora aqui conheça a ti mesmo, e aqui é aceita a ti mesmo. Tá o Garfield aí, mesmo barrigudo, ele tá lá olhando para o espelho, não está incomodando com isso. Então, se você parar para aceitar a você mesmo, como você é, como indivíduo, saber que você é uma pessoa única, não existe ninguém no mundo igual a você é única. Tanto é que você tem lá se você pegar a sua digital, ninguém tem uma digital igual a sua. Tanto é que a carteira de identidade, você tá lá, mete o dedão lá, por quê? Porque ninguém é igual a você. Mesmo seus olhos não são iguais a de ninguém. Você é único, um ser único. E por ser único, você precisa apreciar isso. Quando uma coisa é única, essa coisa é rara. E se uma coisa é rara, ela tem valor. Agora, só não tem valor se você não quiser. Por exemplo, é igualzinho, uma certa vez eu fui ver uma palestra, a pessoa pegou uma nota de R$100 e falou, olha só, eu tenho aqui R$100, quem quer R$100? Todo mundo, eu... Aí ele pegou, amassou a nota, amassou e falou, vocês ainda querem essa nota? Todo mundo queria a nota. Ele pegou a nota, além de amassar, pisou na nota e ficou pisando na nota. Vocês ainda querem a nota? Eu quero. Aí ele cuspiu na nota, fez de tudo com aquela nota de R$100. E no final ainda perguntou, vocês ainda querem? Todo mundo quis a nota. Por quê? Não perde o valor. Então não são os problemas da vida, não é uma gordura aqui, ou uma celulite aqui, ou qualquer outra coisa que você tenha na vida, de que você acha que é ruim, que vai tirar o seu valor como pessoa. Você precisa então aceitar a você como você é. E a partir desse momento que você aceita como você é, as pessoas vão também passar a aceitar a você. E quem não aceitar, é a mesma coisa que aquela pessoa que não quer aceitar R$100 amassado. Problema dele. O importante é que você aceite você como você é. Outra coisa importante, você aceitar. É natural sentir ansiedade. Todo mundo sente ansiedade, todo mundo sente medo. Já falamos sobre isso aqui. Ansiedade é um processo natural no corpo, todo mundo tem. O que a gente precisa fazer é trabalhar para controlar a ansiedade, para descer num nível aceitável. Mas a ansiedade faz parte da nossa vida
normal. Então, meu amigo, minha amiga, o que você tem na sua mão são escolhas. Você pode escolher ficar com medo de falar e não transmitir aquilo que você tem de precioso para outras pessoas, ou você pode escolher falar para as outras pessoas e transmitir muita coisa boa que está lá dentro desse valor que você tem, desse tesouro que você tem dentro de você, desse conhecimento que você tem, você pegar e transmitir isso para outras pessoas. Se você fizer isso, com certeza você está fazendo uma boa escolha. Mas, como disse, tudo é uma questão de escolha. Você pode escolher o medo ou você pode escolher a coragem. Então, escolha a coragem. Eu peguei essa foto aí desse menino diante desses policiais. Esse é corajoso mesmo, né? Então, escolha ser corajoso, enfrentar os seus medos, analisar e conhecer um pouco a você. Existem duas maneiras sempre de ver. Aliás, existem mais maneiras de ver. Mas aqui, por exemplo, tem duas maneiras de ver a mesma coisa. Mas o ponto aqui é, se existem várias formas de você ver a mesma coisa, existe também uma maneira de você olhar o seu medo. E aqui tem, por exemplo, então beleza. Você agora fala assim, bom, tá bom, eu compreendi tudo isso que você falou, o processo do medo, eu compreendi que é natural ter ansiedade, eu compreendi que é importante enfrentar o medo, não importa que medo que seja, eu compreendi que se meu medo também é muito grande, eu preciso buscar uma ajuda de um profissional na área de psicoterapia, beleza. Mas eu quero agora falar em público, eu quero mesmo, eu decidi. Eu quero ser um palestrante, eu pelo menos quero conhecer uma menina, uma garota, eu quero ter vontade de chegar lá e conversar com ela. Eu quero falar com ele sobre o meu sentimento. Não importa qual é a sua... Por que você quer falar, quer sair desse medo de falar? Você é um coordenador de uma empresa, ou um chefe de uma empresa, um diretor, não importa. Você quer se desenvolver como orador. Bom, você pode escolher então pensar, por exemplo, é horrível estar na frente de pessoas que estão me julgando a cada palavra que eu digo. Você pode dizer isso. Né? Ou seja, é horrível. Olha, eu não falo em público porque é horrível. As pessoas vão ficar me julgando o tempo todo. Tudo que eu falar, elas vão me julgar. Ou você pode escolher. Veja, então, é tudo uma questão de escolha. Eu estou aqui para me beneficiar da experiência de dividir informações com outras pessoas interessantes. Isso vai ser muito bom. Então, se você pode escolher, então, que a coisa vai ser horrível, ou você pode escolher que a coisa vai ser muito boa e vai beneficiar outras pessoas. É uma questão de escolha. Você também pode escolher o seguinte, você pode escolher que eu não conheço nenhuma dessas pessoas que estão aqui, ou então na palestra que eu vou falar, ou então no lugar que eu vou, eu não conheço ninguém lá. Como é que eu vou conseguir ganhar a atenção dessas pessoas? Você pode começar a pensar dessa forma, ou você pode escolher pensar, vai ser muito bom, eu vou estar lá, eu vou recepcionar as pessoas, enquanto elas chegarem, eu vou cumprimentar essas pessoas, com algumas eu vou fazer novas amizades com essas pessoas, eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar com conhecimento, porque eu sou uma pessoa única e certamente eu vou obter resultados com isso. Beleza, você pode escolher isso também. É claro que para você chegar a ter o ponto de ir lá recepcionar as pessoas, você vai ter que aprender algumas técnicas, que é o que a gente vai ensinar para você, tá? Mas isso nas próximas palestras a gente vai falar sobre isso, e até mesmo no evento que nós estamos para falar para vocês, no produto que nós estamos para falar com vocês daqui a pouquinho. Muito bem. Você também pode escolher, pensar, não estou vendo nenhuma reação das pessoas na plateia aqui. Será que eu estou sendo chato no que eu estou falando e tal? Ou você pode pensar assim, bom, só porque eu não consigo entender do que as pessoas estão pensando, significa que elas me odeiam ou que elas estão achando que está chato. Tudo é uma questão de escolha. Para cada pensamento negativo que você tiver, meu amigo, minha amiga, começa a fazer esse treinamento na sua vida, todos os dias. Pensa nisso que eu estou dizendo para você. Isso funciona. Eu fiz comigo mesmo e com certeza com você vai funcionar.
para cada pensamento que você tiver negativo, sempre vai existir um positivo. É só você trocar. Novamente. E se o que eu fizer for tão ruim quanto da semana passada? Ou seja, você chegou lá, estava na... esse dia eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa do grupo Oradores Públicos RH, uma pessoa muito querida, e ela deve estar agora prestando atenção nessa palestra, não vou citar o nome dela para preservá-la, mas ela disse para mim, assim, mas se eu falar, eu tenho medo de falar, porque se eu falar alguma coisa, as pessoas não gostarem e tal, né? E aí na semana que vem eu tenho que falar de novo, e imagina, eu vou ficar, como é que eu... Bom, você pode ter esse pensamento, ou você pode transformar esse pensamento no seguinte: e se eu usar o que eu aprendi na semana passada para melhorar na próxima? Ou seja, para cada experiência que você tiver ao falar com uma pessoa, você transformar isso em algo positivo, algo bom para você. Essa é a questão. Portanto, escolha ser feliz. Escolha ser feliz. Tudo é uma questão de escolha. O seu medo de falar em público pode ser dominado. Escolha dominar o seu medo. A tua timidez pode ser dominada. Escolha dominar a sua timidez. E existem técnicas para isso que nós podemos e vamos ensinar para vocês. Nessa palestra, que dura agora 1 hora, a gente não tem condição de avançar com vocês com mais coisas. Na semana que vem nós vamos ter uma sequência dessa palestra e vamos ajudar você a identificar o que vem a ser oratória e como a PNL pode te ajudar nesse processo. Mas eu queria falar para vocês uma coisa muito importante. Eu e o Sérgio, nós preparamos um produto chamado Fale e Conquiste. Esse produto que nós preparamos foi exatamente com base na nossa experiência, tanto como oradores, palestrantes, como também como coach e também na nossa experiência profissional. Eu já trabalhei como gerente, diretor de empresa, e a minha experiência profissional vai ajudar vocês a lidar com certas questões que acontecem dentro da empresa, em que você precisa usar argumentações, negociações com as pessoas. Que tipo de palavras, que tipo de gatilhos você pode utilizar para convencer uma pessoa sobre o assunto que você está falando? Veja, no Brasil que a gente vive, onde existe uma diversidade muito grande de pessoas, negras, brancas, índias, etc., ainda assim há um preconceito muito grande. E a minha mãe era branca, meu pai era moreno, né, negro. Acontece que nessa mistura eu sou uma mistura negra dessa mistura, e o que acontece as pessoas que são negras, e bem como as mulheres, nas empresas, elas são boicotadas. Isso é fato. Então, para alguém, uma mulher, por exemplo, alcançar um cargo de diretoria numa empresa, ela precisa suar muito a camisa dela. O negro acontece a mesma coisa. Só que eu consegui, com essas habilidades que eu estou falando para você, usando PNL e também a oratória, chegar numa posição de diretoria. Então, para você ver como foi árdua a minha escalada, mas ao mesmo tempo bem sucedida, através das técnicas que nós vamos utilizar e ajudar você no Fale e Conquiste, que é um produto, uma formação em oratória, mas não só em oratória, mas em relacionamento, né? Você vai aprender a lidar com situações na sua vida que vai tirar você da timidez, da ansiedade de falar com outras pessoas, e vai fazer você não só ser um palestrante, nós vamos dar um caminho para você, como também vai ajudar você a se relacionar com pessoas. Não é isso, Sérgio? É isso mesmo, Gilmar. Incrível a sua palestra. Eu estou surpreso aqui pela profundidade, ao mesmo tempo a leveza que você tratou o assunto medo, que é algo que tem impedido as pessoas de avançarem, que é algo que tem impedido as pessoas de conseguirem um emprego e dentro desse emprego se colocar na empresa num cargo de liderança, talvez,
a pessoa tem até vontade de liderar, tem um coração de líder, mas não tem facilidade para falar com pessoas, tem medo, e realmente isso é incrível. Se eu tivesse ouvido essa tua palestra 20 anos atrás, Gilmar, a minha vida seria totalmente diferente. Parabéns. Muito obrigado, Sérgio, pelas suas palavras. Vindo de você, eu até tenho uma certa suspeita, porque nós somos amigos, mas eu agradeço muito por isso. E também estou ansioso para ouvir você na semana que vem, com algumas informações também. E eu quero então agradecer a todos vocês que estiveram aqui na nossa palestra, vocês que estão nos assistindo nesse momento. Eu sinto muito honrado de poder ter conseguido transmitir para vocês informação que vai ajudar vocês a transformar a vida. E eu digo para vocês, o Fale e Conquiste a gente vai liberar para compra, ainda não está liberado, não adianta tentar comprar, porque você não vai conseguir comprar, você só vai poder fazer essa compra quando a gente liberar para você. E esse é um número limitado, né? Mas vamos lá, eu tenho aqui umas perguntas, Sérgio, a gente vai tentar responder aqui rapidinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. De qualquer forma, eu vou fazer a pergunta, eu vou responder as perguntas aqui. Olha só, eu tenho muito medo de não ter controle, como esquecer tudo, ficar cega e não sair nada do que quer passar. Travo, fico sem forças e não consigo olhar para as pessoas. Bom, esse é o medo mais comum, né? É o que acontece com muitas pessoas, correto? Né? Muitas pessoas têm esse medo de travar. E de fato isso pode acontecer, porque conforme nós dissemos, faz parte da fisiologia do medo. O medo faz as pessoas terem branco, né? O branco esquece. Como é que você vai conseguir enfrentar isso? Recentemente, a Marinha Americana teve um problema, porque era o seguinte: os fuzileiros navais, a Marinha, você sabe que a Marinha lá não é obrigatório que a pessoa sirva o exército, marinha ou aeronáutica. Não é obrigatório, a pessoa vai porque quer. Então, o número dessas pessoas é um número pequeno. Então, a Marinha precisa dessas pessoas. E acontece que muitos não estavam passando pelo teste, porque o teste dos fuzileiros navais americanos é bem rigoroso. E é um teste que na semana que vem, nós vamos aprofundar um pouquinho nisso com vocês, porque existe uma técnica que a Marinha Americana, através do que acontecia com esses homens, por causa do medo, ela desenvolveu que pode ajudar você, que está com esse medo e trava, a resolver essa questão. Mas uma coisa eu posso dizer para você: se você treinar, e sempre se expor a falar, em qualquer momento que você tiver oportunidade, mesmo com um estranho ou uma estranha, se chegar lá e falar, você vai conseguir resolver essa questão. Não é isso, Sérgio? É isso mesmo. Enquanto você estava falando sobre isso aí, tem algumas técnicas para que se perca o medo, tem algumas técnicas para que a gente consiga se comunicar com as pessoas, chegar para as pessoas. Mas não existe técnica que supere a ação, ou seja, a repetição, mesmo que não dê certo nas primeiras vezes. Acredite, se uma criança, se um nenê tivesse desistido de andar no primeiro tombo, na primeira caída, nós não andaríamos hoje. É engraçado que quando a gente é nenê, a gente cai, mas quer tanto andar, que mesmo com as quedas a gente consegue. Quando a gente começa a andar de bicicleta, mesmo com as quedas, a gente aprende. E porque na balança o peso de conseguir fazer é tão maior que vale a pena o esforço. Acredite, o peso de você conseguir falar com fluência, conseguir falar bem, é tão maior do que as poucas derrapadas que você vai dar no processo, que vale muito a pena. Ok. Bom, Aline, tá aí ainda? Sim, eu tô aqui ainda, mas eu fiz uma pergunta lá, não foi? Você fez uma pergunta? Qual foi a pergunta?
Então, a minha pergunta era mais relacionada assim, eu tô no meio de uma palestra, enfim, conversando com um público e eu erro alguma coisa. Eu devo consertar imediatamente o erro ou deixar passar, fingir que nada aconteceu e depois, se for muito grave, falar mais adiante? Sim, esse erro que você está falando é o quê? É um erro de gramática? Não, troca de conceito, essas coisas assim, data, não sei. Uma data e tal. Que se confundiu realmente, que você percebeu que você errou, que não era aquilo que você queria falar, mas sei, nesse sentido. Então, assim, as pessoas elas gostam de sinceridade. Elas gostam da verdade, elas gostam que você seja uma pessoa humilde. Toda pessoa que está na plateia, ela não gosta de ninguém arrogante, nenhum palestrante arrogante. Então, se você chegou e falou, por exemplo, descobriu o Brasil em 1502, né? O Brasil foi descoberto em 1502, digamos, né? E você falou essa palavra e você disse, olha, desculpe, eu falei 1502. Você pode ali, nesse momento, até fazer uma piada ou alguma coisa para quebrar o gelo da questão, né? Entende? E você fala, não é 1502, é 1500, entendeu? Então, é importante que você corrija. Só que assim, se você ficar corrigindo o tempo todo, isso vai demonstrar insegurança. Se for questões assim muito de português ou de qualquer outra coisa, não corrige nada, segue em frente, as pessoas nem vão perceber. Muitas vezes as pessoas nem percebem que você falou uma data errada. Então não tem que dar muita atenção a esses detalhes, a menos que seja uma coisa muito grosseira. Aí sim, você brinca com você mesmo, né? Diz, olha, como é que pode, né? Esse detalhe aí, eu falei com vocês, eu não sei nem se vocês perceberam, né? Então faz uma brincadeira ali, que a pessoa quebra o gelo e as pessoas não vão achar ruim. É isso? Sim, certo. Então, saberemos discernir sobre o que corrigir e o que não, acho que só com a prática mesmo, né? E com o contexto. Com a prática, exato, e com o curso. Se vocês fizerem o curso que a gente vai promover aqui, a gente dá várias dicas de como você se sair em determinados momentos. Por exemplo, existe a pessoa vai chegar para você está fazendo uma palestra e o indivíduo vai, levanta, faz questões ou faz coisas para poder derrubar você ali, na hora que você está argumentando. Como se sair dessa situação? Entende? Então, na hora a pessoa faz uma pergunta que você não sabe a resposta. Como que você vai sair dessa situação? Então, são N situações que você pode aprender com o tempo, ou você pode aprender com pessoas que já passaram por essa situação, que é, no caso, através de um curso, que é o que a gente vai fornecer. Todas essas questões a gente vai levar para esse curso, para essa formação em oratória, que não é só oratória, é oratória coaching PNL, e vai ajudar a você e a todos que desejarem. Beleza, Aline? Beleza. Tá. Tem alguma outra pergunta? Não, por enquanto foi suficiente. Fiz várias anotações durante a palestra. Enriqueceu bastante. Obrigado, então. Pessoas, meus amigos, minhas queridas, então nós chegamos ao fim aqui de nossa palestra. Eu sei que é incrível estar entrando pessoas agora para assistir a palestra agora, mas infelizmente nós não vamos poder continuar com a nossa palestra, que a gente já até estourou o tempo. Mas semana que vem, dia 15, nós estaremos na continuação dessa palestra. E não percam, porque nesse dia nós vamos mostrar para você uma série de coisas importantes relacionadas à oratória e PNL. Como é que você pode usar? Essas perguntas, por exemplo, que a Aline fez agora, você começa então a elaborar para a semana que vem, fazer essas perguntas, aproveite esse momento, e nós temos um presente para você na semana que vem. Aguarde, na semana que vem você vai receber um presente nosso. Mesmo que você nem faça o curso, a gente vai dar esse presente para você. Tá bom? Então, gente, se vocês têm alguma coisa para concluir, eu já concluo por aqui.
E aí, Sérgio? Legal, eu só queria mais uma vez agradecer a todos os participantes aí, que esse assunto de oratória é incrível. Eu não canso de dizer isso, que eu tive a minha vida transformada pelo uso da oratória, e vocês não têm noção, nem eu, nem ninguém, nem vocês têm noção do que está para acontecer com vocês quando vocês aprenderem a usar a oratória, aprenderem as técnicas de negociação, sobre PNL, sobre argumentação, sobre expressão corporal, sobre a linguagem, né, corporal, a linguagem dos olhos, a máscara facial. Quando vocês aprenderem todas as técnicas, vocês não têm noção de que tipo de vida vai se descortinar na frente de vocês. É realmente incrível. Exato. Obrigado, então, Sérgio. Obrigado, então, Aline, pela sua participação aqui conosco. Espero que você, na próxima semana, esteja conosco também aqui. E nós finalizamos essa apresentação, desejando a vocês um bom dia ou boa noite. Nesse momento é boa noite que a gente está fazendo aqui, né? Mas pessoas irão ver e ouvir essa palestra ao longo da semana e etc. Vai ficar disponível para vocês assistirem no YouTube. Portanto, eu agradeço a vocês por tudo e até a próxima semana, no dia 15 de junho de 2016, com a palestra Oratória e PNL. Um grande abraço. Grande abraço, boa noite e até semana que vem. Espero vê-los lá. Tchau, tchau.